salve, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Motivo de muita gratidão nós estarmos aqui mais uma vez. Ainda estava ali brincando com tia Silvana e tia Débora de manhã, de tarde e de noite, né? Uma bênção. Então é motivo da gente agradecer ao nosso Deus. Neste momento nós iremos assim orar ao Senhor. Santíssimo Deus, que estás nos céus, toda honra, Pai, toda glória, meu Deus, é dada a Ti, Pai. Neste momento, meu Deus, eu quero assim, Senhor, colocar as nossas vidas no Teu altar. Que o Senhor venha a cada dia, Pai, estar assim nos capacitando, meu Deus, para fazer o Teu trabalho. E que nós possamos, meu Deus, fazer com amor. E tudo quanto o Senhor colocar em nossas mãos, que nós possamos estar disponíveis a fazer, dispostos, Pai, a fazer o Teu trabalho, meu Deus. Amém. Te louvo, te agradeço pelo dia de hoje, pela manhã, meu Deus, que foi uma bênção aqui na Tua casa de oração, por aquele estudo, que realmente nós possamos, meu Deus, estar colocando em prática tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor tem assim falado aos nossos corações. Amém. Por esta tarde, meu Deus, que foi uma bênção. Que o Senhor possa estar assim, meu Deus, usando a cada dia a Tua serva Dai, capacita a Tua filha, fortalece ela a cada dia, meu Deus, que foi assim um projeto assim abençoado, meu Deus. Nós só temos que Te louvar por todas as pessoas, meu Deus, que contribuíram em oração, meu Deus, estar aqui naqueles 2 dias, assim, que foi assim uma bênção, meu Deus, e que a sementinha foi ali, meu Deus, plantada. Que o Senhor possa estar assim, Pai, tocando, meu Deus, no coração daquelas crianças, meu Deus. Amém. Nós só temos mesmo que Te louvar e Te agradecer por tudo. Quero ainda colocar, meu Deus, um grupo de louvor. Que o Senhor venha capacitar os Teus filhos. Nós possamos estar aqui, meu Deus, louvando e engrandecendo o Teu nome na beleza da Tua santidade, meu Deus. Amém. Quero colocar a vida do pastor. Usa o Teu filho, meu Deus, como o Senhor tem usado a falar a Tua igreja. Sou grata ao Senhor, meu Deus, todos os dias da minha vida, por estar, Senhor Deus, na Tua presença. E que eu possa, meu Deus, contar os meus dias, meu Deus, porque não tem alegria, meu Deus, comparada, Pai, a estar na Tua presença, meu Deus. Amém. Que nós possamos perseverar até o fim, para que nós venhamos receber a coroa da vida eterna, Pai. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Neste momento eu gostaria que a igreja estivesse abrindo suas Bíblias no Salmos 28. Salmos 28. Amém, irmãos? Salmos 28. Súplica e ações de graças. A Ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejais surdo para comigo, para que não suceda, se Te calares acerca de mim. Seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplicas, quando a Ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o Teu santuário. Não me arrastaste como os ímpios, como os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E, visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, Ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. A
e exalto-o para sempre. Amém, irmãos? Neste momento eu peço assim a irmã Deide que esteja assim fazendo uma oração. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado mesmo, Pai, porque essa noite é única, meu Deus. Obrigado, Pai, por cada filho teu que está aqui, meu Deus. Que o Senhor reveste cada um do teu poder e da tua graça. Amém, Jesus. Nós também, Pai, na tua presença, na tua filha, Pai. Amém, meu Diante Deus. da tua presença, Senhor. Que o Senhor capacite ela cada vez mais para fazer a tua obra. Amém, Jesus. Porque é tão maravilhoso fazer a tua obra. Verdade, Senhor Deus. Coloca ainda, Pai, o grupo de louvor, a mensagem, Pai, que seja feito, Pai, que seja tudo feito para a tua obra e para a tua obra. Amém, Jesus. Muito obrigado por essa palavra que eu dei até agora. Que chega com o cheiro suave às tuas narinas. Amém, Senhor Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Esses são meus agradecimentos, meus pedidos que eu te faço em nome de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Loja de Deus. Entrei numa loja e vi um anjo no balcão. Santo anjo do Senhor, o que vendes? Respondeu-me: todos os dons de Deus. Custa muito caro? Não, tudo é de graça. Contemplei a loja e vi vasos de vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de felicidade e sabedoria. Tomei coragem e pedi: por favor, quero muito amor de Deus, todo o perdão dele, vidros de fé, bastante alegria e felicidade eterna para mim e para minha família. Então, o anjo do Senhor preparou um pequeno embrulho que cabia na minha mão. É possível tudo aqui? O anjo respondeu sorrindo: meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos frutos, apenas semente. Plante a sua e seja feliz. Amém? E foi isso que nesses 2 dias foi feito. Plantou a sementinha e cremos, que frutos darão futuramente, porque foi uma bênção e que nós, cristãos, nós como servos do Senhor, nós possamos estar realmente plantando essa sementinha em cada lugar que nós vamos, porque mesmo sem palavras, nós, através das nossas atitudes, nós mostramos o verdadeiro Deus que nós servimos, que é maravilhoso, é um Deus assim que transborda, os nossos corações. A gente tem alegria mesmo de servir ao nosso Deus. Estava falando com Delma na hora que nós estávamos saindo. Falei: Delma, é tão gratificante quando a gente faz para Deus, que a gente sai assim regozijado de alegria. Os nossos corações transbordam o amor do Senhor, e que nós possamos estar nessa união, todos os dias da nossa vida, e que não venhamos desistir dos nossos, porque nós precisamos passar essa alegria, nós precisamos dar para os nossos, que Deus é maravilhoso em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. E neste momento eu convido o grupo de louvor. Estaremos neste momento louvando ao nosso Deus, porque Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Neste momento, independente da forma que nós entramos neste templo, nós colocamos as nossas vidas no altar do Senhor, e o Senhor, Ele responderá todas as orações, tudo aquilo que está no seu coração, na hora e no momento de Deus, Ele fará. Amém, irmãos?
Os irmãos são com a oportunidade de devolver os dízimos e ofertas. Isso é essa palavra.
Amém. Glória a Deus. Neste momento eu peço assim, a irmã Suzane, seja assim orando ao nosso Deus, coloca na vida do pastor, os dízimos e as ofertas que foram depositadas na casa do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai, que está nos céus, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, obrigado, por mais uma Senhor. oportunidade que o Senhor nos concedeu nesse dia, Pai, para estarmos aqui. Amém, Deus, Jesus. em nome ao Senhor, Pai, porque só o Senhor é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, Pai. Amém, Jesus. Nós te agradecemos por estarmos aqui pela manhã, à tarde, ó Deus. pela Obrigada, manhã. Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa assim, ó Deus, abençoando cada uma das crianças que teve aqui, ó Pai. Amém, Senhor. Durante esse encontro ontem e hoje, Senhor Deus, que a semente, ó Deus, foi plantada, Pai. Verdade. E muitos, ó Deus, irão germinar, ó Pai. Mesmo que Amém. não seja assim agora, ó Deus, mas no teu tempo, nós cremos que irá, Pai. Ó Amém. Deus, que o Senhor possa assim, estar abençoando, ó Deus, cada um dos irmãos que estão aqui, abençoando a irmã Neira na frente do trabalho, Amém. ó Deus, que a cada dia o Senhor possa assim, capacitando a serva, ó Deus, e dando assim forças, ó Deus, ela para estar fazendo o teu trabalho. Amém, Que o Senhor Jesus. possa assim receber tudo que foi feito aqui, os louvores, ó Pai, foi para a adoração do teu nome, a tua palavra foi lida. E nós te entregamos, ó Pai, a vida do pastor, Oh, Deus. que irá ministrar a tua palavra neste momento, ó Deus, que seja sim do coração do Senhor para o nosso, ó Deus. Que Amém, cada dia, Jesus. quando o Senhor tem capacidade, o Senhor possa estar se capacitando mais e mais do teu ser. Amém, Jesus. Abençoando ele, a sua família. Deus abençoando, ó Deus, também os dízimos e as ofertas que foram entregues aqui, ó Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor não precisa, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, mas a tua obra precisa, Pai. Verdade. Que o Senhor possa ser abençoando cada mão que contribuiu, ó Deus, que o Senhor possa assim nos abençoando, ó Deus, que nós possamos a cada dia, ó Deus, ter a condição de estar assim, ofertando ao Senhor. Amém, Nós agradecemos Deus. também por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, ó Pai, por as tribulações, tudo que passamos, mas o Senhor está conosco, ó Deus. Amém. Se não fosse o Senhor, ó Pai, nós não estaríamos aqui. Verdade. Por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus. A palavra está com o pastor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Amém? Meus amados, louvamos a Deus por tudo que aconteceu aqui nesses 2 dias. Muita alegria, né? Muita festa, muita criança. A gente até estava brincando, dizendo que as crianças têm mais energia do que esse sim, né? Mais energia do que o próprio eletricista. Não é brinquedo não. Você conhece essa turma aí, quase 200 crianças, não é fácil não. E os meninos não enchem nunca. Não é? Se deixar, o lanche era para um só. Mas graças a Deus, Deus multiplicou, Deus abençoou, Deus deu tanta alegria nesses dias aqui. Para nós realmente é motivo de festa depois dessa pandemia, termos podido fazer finalmente o 10º encontro de crianças aqui neste lugar. Meus amados, as meninas vão estar fazendo uma coreografia antes de entrarmos na palavra, trazendo um pouquinho do que teve aqui pela manhã, agora também no culto da noite. Mas enquanto elas se preparam, nós vamos adiantando, lendo o texto base para a meditação nessa noite, logo após fazendo assim mais uma oração. Malaquias capítulo 3, versículo de número 7. É o texto básico. Malaquias, último livro do Antigo Testamento, no capítulo de número 3, apenas o verso 7 como base para esta noite. Nós vamos meditar nesta pergunta: ladrão sem saber? Malaquias 3, versículo 7. O texto diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste.
tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Que Deus aplique, complete e revele a sua santa palavra aos nossos corações. Vamos orar? Deus poderoso, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de paz que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade, pelo tão grande privilégio que nós obtivemos, Senhor, durante todo esse dia, de passarmos usufruindo da tua proteção, da tua graça, do teu suprimento, da tua misericórdia, do teu amor. Muito obrigado por tudo quanto aconteceu em tua casa de oração desde amanhã, onde tivemos a oportunidade de ter aqui aquela escola dominical. Ó Senhor, muito obrigado pelos teus ensinamentos, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela disposição que o Senhor tem colocado no coração do teu povo. Que a cada dia nós venhamos a preferir a melhor parte, que é estar em tua presença. Que possamos contar os nossos dias, Senhor, que possamos contar o nosso tempo diante do teu altar, de maneira que alcancemos corações sábios. Ó Pai, muito obrigado por tudo quanto tivemos também à tarde na tua casa de oração, esse encontro de crianças que iniciou-se ontem. Muito obrigado por todo o teu zelo, por todo o teu cuidado, pela tua misericórdia, pelo teu suprimento, pela tua compreensão, ó Deus, sendo nós falhos, Senhor, e tantas vezes nós erramos, Senhor, mas o Senhor nos ama de maneira tão extraordinária que faz com que tudo dê certo. Muito obrigado por cada criança que adentrou nesta casa. Que seja ali, ó Deus, uma sementinha do teu evangelho a germinar naquelas vidas, que elas possam crescer não só em tamanho, mas na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Colocamos esse culto mais uma vez no altar, e tudo quanto ainda há de acontecer aqui nesta noite, que o teu nome seja glorificado neste lugar, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações. É a oração que eu te faço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Não sei se já estão prontas. Enquanto as meninas vêm, eu vou dar uma palavrinha sobre o projeto. Quer falar alguma coisa do projeto? Está pronto. Graça e paz, irmãos. Estou feliz que eu estou vendo a Levinha ali. Muito bom te ver aqui. As meninas vão fazer uma apresentação do livro Sem Palavras. E aí foi o nosso tema, né? Se vocês olharem para aquelas bolas ali, tem uma bola amarela, uma preta, uma vermelha, uma branca e uma verde, né? A amarela significa tudo que Deus criou, né? E o céu. O preto, o pecado, que destrói tudo. O vermelho, Jesus, que ele veio para nos limpar de todos os nossos pecados. O branco é quando a gente encontra aquela limpeza, né? E o verde é porque quando a gente se converte, a gente tem muito o que aprender. E aí a gente precisa o quê? Amadurecer, né? Eu perguntei para as crianças aqui, vocês gostam de uma goiaba verde, dura, ou uma goiaba bem madura? Madura! E aí, é isso, né? A gente precisa aprender, a gente precisa crescer. Irmãos, eu quero agradecer a Deus, né, por essa equipe, porque a gente teve aqui uma equipe maravilhosa, né? Deus vai recompensar vocês, pode? Isso, né? O Senhor vai recompensar, porque tem um versículo na Bíblia, a gente leu, a gente fez a oração aqui na sexta-feira, e lá fala que se receber uma criança, recebe o próprio Deus. Foi isso que a gente leu aqui na sexta-feira. Imagine quase 200, né? E o pastor falou assim, não crie expectativa, 2 anos parados, né? Mas eu fui em cada escola e eu tinha certeza que eles vinham. Tinha alguns que lembraram de mim, né? Isso é muito gratificante. Então eu estou muito feliz, muito grata mesmo ao Senhor e por tudo que aconteceu aqui, né? Apesar de todo o barulho, porque criança, a gente tem que entender que não é impossível você lidar com crianças sem barulho, né? Mas um estudioso que lida com a evangelização de crianças, ele diz o seguinte, que mesmo que elas não estejam tão atentas, elas estão aprendendo.
elas estão prestando atenção, né? E aí ele diz assim: quando vocês estiverem evangelizando a criança, você não pode recuar por causa da falta de atenção dela ou do barulho. Você tem que continuar, porque ela está aprendendo. E hoje fiz a pergunta, eu perguntei, eu ia perguntando as coisas e elas iam respondendo tudo que viu ontem, né? E olha que ontem foi um barulho, não foi? Mas elas aprenderam. E isso é muito gratificante. Então, quem recebe uma criança, recebe o próprio Senhor. Tenha isso no seu coração. Você que contribuiu de alguma forma, você que se importou de fazer pelo menos uma oração, o Senhor abençoar aquele projeto, o Senhor vai te honrar, viu? Receba aí o honrado Senhor. E as meninas vão fazer uma apresentação que fala um pouquinho sobre o livro Sem Palavras. Olá, crianças! Vamos cantar a música do livro Sem Palavras? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão vazio. Ele diz em sua palavra, quem ruas que guardarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, lava vazio todo. E diz em sua palavra, em ruas de guardarei. Ó dia feliz quando eu vi, e a vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, Malaquias 3, versículo 7, repetindo o texto, diz: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Meus queridos, você sabia que pode estar roubando a Deus sem saber? Amados, nessa vida, quando nós pensamos em roubo, às vezes nós pensamos só em parte financeira, às vezes pensamos só em bens materiais, mas há muitas coisas que nós estamos roubando de Deus, há muitas coisas que nós estamos sendo tentados muitas vezes a roubar do Senhor. E quando nós roubamos de Deus, nós roubamos de nós mesmos, uma vez que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que desde os dias dos nossos pais há desvio dos estatutos e negligência em guardar os mandamentos de Deus. Desde a antiguidade o ser humano tem se rebelado contra o Senhor. Desde a antiguidade, as prioridades do ser humano têm sido prioridades diferentes das que Deus tem para cada um de nós. E muitas vezes, na correria do dia a dia, nós negligenciamos os estatutos. E muitas vezes, na correria do dia a dia, em tantas coisas que se tem para fazer, nós negligenciamos a Deus. Em que roubamos a Deus? Em primeiro lugar,
Muitas vezes nós roubamos do tempo empregado ao estudo da palavra. Vamos abrir lá em Salmo 119, Salmo de número 119, versículos 33 a 35. Salmo 119, 33 a 35. O texto diz assim: Salmo 119, 33 a 35. O salmista diz: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Verso 35 diz: faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Muitas vezes nós estamos roubando a Deus no tempo. Nós temos tempo, irmãos, para tudo que nos interessa. Nós temos tempo para um passeio, nós temos tempo para fazer alguma coisa em casa, nós temos tempo para ver alguém. Talvez você diga assim: mas tem uma semana que eu não vi fulano de tal. Mas pare e pense direitinho que talvez você não viu fulano de tal porque empregou muito tempo em uma coisa só. E quanto tempo nós temos empregado no estudo da palavra? E quanto tempo nós temos nos dedicado às coisas do Senhor? O salmista clamou dizendo: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Tem um texto que diz: pedi e dá sendo usado. Quando nós pedimos ao Senhor que Ele nos ensine, quando nós pedimos ao Senhor que Ele nos lapide, quando nós pedimos ao Senhor instrução, discernimento, Ele vai nos dar, irmãos, ou não. Pedir para se usar. Então a pergunta é essa: será que nós temos sido ladrões do tempo sem saber? De fato, queridos, à luz da palavra de Deus, Deus nos dá toda a direção que nós necessitamos para saber quando nós estamos errando. Então, quando nós estamos roubando o tempo de Deus, nós estamos roubando de maneira consciente. Estamos roubando de maneira consciente. O salmista ainda diz: dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Isso aqui é uma oração, isso aqui é um clamor, isso aqui é um desejo que vem do coração de novidade de vida, de mudança de vida, de nova postura. O salmista está dizendo: Senhor, me ensine, eu preciso aprender os caminhos dos teus estatutos, pois conhecendo-os, pois sabendo-os, pois retendo-os, eu vou guardar até o fim. E às vezes nós deixamos pelo caminho, irmãos, os estatutos de Deus, os ensinamentos de Deus. Nós não estamos guardando muita coisa até o fim. Por quê? Porque de fato, apesar de Deus estar nos ensinando, nós não estamos aprendendo. E aí a culpa é de Deus ou a culpa é nossa? Deus ensina. E talvez você lembre de alguém que se converteu na mesma data que você, mas prosperou. Hoje de manhã na lição foi colocado isso aqui, não é? Sobre dom, sobre talento, sobre não enterrar, sobre prosperar, sobre se colocar à disposição de Deus e o que Deus pode fazer na vida da pessoa. Hoje foi colocado, lembrado aqui a irmã Elisete, de como começou e de quanto evoluiu até a última palavra que trouxe há poucos dias, a bênção que foi. Então, quanto mais nós nos colocamos a serviço de Deus, mais nós vamos evoluindo. Mas aquele que tem dom, aquele que tem talento, não aplica e não se coloca à disposição, a palavra de Deus diz: até o que tem lhe será tirado. Então o salmista diz: dá-me entendimento, faz-me, verso 35, faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Irmãos, nós temos tido prazer nos mandamentos de Deus? É uma palavra de reflexão para nós nessa noite. Nós temos tido prazer nos mandamentos de Deus? O salmista diz aqui: faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque eu tenho prazer nisso. Nós não podemos ser como vagalume. Às vezes piscamos aqui, às vezes piscamos lá fora, às vezes piscamos aqui, às vezes piscamos lá fora. Nós não podemos ser inconstantes, queridos. Montanha-russa é para parque de diversão. É um perigo tremendo quando o cristão vive uma montanha-russa.
Uma hora está afinado com Deus, uma hora desafina. Uma hora sabe cantar e tocar o coração de Deus, outra hora esqueceu a letra, a melodia e está completamente desafinado espiritualmente falando. Nós precisamos ser constantes, nós precisamos estar sendo constantes. O salmista deixou esta palavra aqui no seu coração para o coração de Deus e nós podemos trazer para os nossos dias. E talvez o que tem nos faltado é esse tempo empregado ao estudo da palavra em particular, não é? Quantas vezes nós já nos alimentamos hoje? Pense aí. E quantas vezes nós já paramos para falar com Deus hoje? Quantas vezes nós já nos alimentamos hoje? Quantas vezes nós paramos para ler a palavra hoje? Muitas vezes nós estamos nos conformando, muitas vezes estamos nos contentando em estudar a palavra de Deus, em ter contato com a palavra de Deus só na casa de oração. Isso é um perigo, não é? É um jejum muito prolongado, espiritualmente falando. São vitaminas num espaço muito longo de tempo. Se nós estivermos lendo a palavra só aqui, se nós estivermos orando só aqui, se nós estivermos meditando nas coisas de Deus só aqui, precisamos parar e entender esta oração do salmista e questionar conosco, né, cada um consigo mesmo aí, se de fato nós não estamos roubando o tempo empregado na palavra. A segunda coisa, o tempo doado à oração. Não precisa abrir a mente que os irmãos queiram, um texto conhecido, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Muitas vezes temos roubado a Deus do tempo empregado à oração. E como é mais fácil falar com alguém, ora lá por mim, né? Ore por mim, e cita determinada questão, e cita determinada necessidade. E já reparou, queridos, que muitas vezes nós caímos num comodismo tão grande, que às vezes a gente põe mais fé na oração que o outro faz por nós do que nós mesmos. Já reparou que muitas vezes nós podemos cair no erro de nos contentar que outros orem por nós e nem nós estamos orando por nós mesmos? É como o alcoólatra, para ele buscar tratamento, ele precisa saber que ele está doente. Não adianta as pessoas falarem, você está doente. Não adianta as pessoas tentarem levar a entender isso. Ele precisa ter a consciência de que ele precisa de tratamento. Porque se ele acha que ele bebe igual todo mundo, ele nunca vai buscar tratamento. Se ele acha que ele bebe todo mundo e não buscar tratamento, nunca ele vai ser curado. E por mais que as pessoas falem, as pessoas vão falar, tem uma hora que elas se tornam chatas e ele não quer mais ouvir a voz das pessoas falando. Mas ele precisa passar pelo fundo da agulha para entender que a vida está por um fio. Assim espiritualmente falando. Se nós não compreendermos que nós necessitamos de estar mais próximos de Deus, não adianta orarem por nós, não adianta fazer campanha por nós, irmãos. Nós precisamos dar espaço. O espaço que tem que dar somos nós, né? O Espírito Santo de Deus não bate, não invade, não destrói, ao contrário do diabo, que vem para matar, roubar e destruir. Nós precisamos dar lugar. O Senhor é gentil, o Senhor bate a porta, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha que delicadeza, olha que gentileza, olha que educação. É assim que o Espírito Santo faz. Mas o diabo primeiro ele arromba, destrói, quebra tudo, depois ele pergunta: tem alguém ali? Não é? Diferentemente de como o Senhor faz. Roubamos o propósito de Deus em nossas vidas. No livro de Levítico, capítulo 20, Levítico, capítulo 20, verso 26, Levítico 20, 26, o texto diz assim, Levítico 20, 26, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. O propósito de Deus para as nossas vidas é a santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Se Deus enviou seu Filho amado Jesus para morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue precioso para nos resgatar,
meus amados, isso nos faz entender que nós precisamos ser santos, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. É um grande propósito de Deus para as nossas vidas ser como Ele é, ser santo. E olha que coisa linda: separei-vos dos povos para serdes meus. Então, quando se fala assim, mas todo mundo faz, as políticas mesmo aí, né? Que eu imagino que não estão tão próximas assim de acabar, apesar do segundo turno já ter terminado. Foi muita coisa feia, muita gente pisou na bola, não é? Defendeu de maneira muito desnecessária, manchando muitas vezes a sua imagem, e nós como cristãos muitas vezes recebemos uma carga muito forte de pessoas que poderiam simplesmente votar ou levantar uma bandeira sem se expor da maneira ridícula que foi e não precisar, a essa altura do campeonato, estar ouvindo tanta coisa. E nós entramos no bolo por quê? Simplesmente porque a gente é cristão. Não é? Então, meus queridos, nós precisamos compreender essas coisas. Nós precisamos entender que nós não somos todo mundo. Ah, mas todo mundo foi. Nós não somos todo mundo. Mas todo mundo fez. Nós não somos todo mundo. Mas todo mundo falou. Nós não somos todo mundo. O Senhor está dizendo que nos separou de todos os povos, independentemente de qual religião tenha sido, tenha ido, tenha falado, tenha feito, o Senhor nos separou, não é? A contaminação em todas as áreas da sociedade, no meio da polícia, no meio da política, no meio evangélico, no meio católico, em todas as áreas da sociedade. Há pessoas que servem para aquilo e há pessoas que não servem para aquilo. Mas Deus nos separou do meio do bolo. Deus nos separou, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus sempre nos trata como a menina dos seus olhos. Deus nos trata com todo o carinho do mundo. Deus nos trata com todo o amor do mundo. Deus nos trata com mimos. Deus nos trata com privilégios. Deus nos trata com todo o amparo, com todo o cuidado. Deus nos livra, Deus nos poupa, viu? E agora a gente precisa compreender isso. Precisamos buscar a santificação. Ele nos separou para sermos santos, para sermos povo seu, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, povo adquirido por Deus, com a finalidade de anunciar as virtudes daquele que nos chamou, nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. A quarta coisa, nesse primeiro ponto, podemos estar roubando o propósito do Senhor também na evangelização. Romanos no capítulo 10, versos 13 a 17, Romanos 10, 13 a 17. Romanos 10, 13 a 17, o texto diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, meus amados, nós não podemos ainda iniciar esse projeto aí dos lares, né? Temos aí 4 casas primeiras para nós iniciarmos, mas nós precisamos nos empenhar nesta parte. A oração sem ação não funciona. Nós passamos a campanha do relógio de oração em busca também desse propósito, colocando esse propósito diante do Senhor.
Concluímos essa campanha, agora precisamos fazer a outra parte, a parte da ação, a parte de agir. Então, assim que voltarmos da viagem, nós vamos, Deus permitir, dividir esses grupos aí e iniciarmos aí aos sábados, na casa dos irmãos, esse projeto esse encontro maravilhoso, né? Esse encontro maravilhoso que nós vamos ter aí com as nossas famílias, com as famílias dos irmãos, e levar a palavra de Deus onde nós podemos chegar. Nós não podemos recuar, nós não podemos deixar de ir avante. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão crer, como vão entender se não há quem explique? E cabe a nós, estamos buscando mais entendimento da palavra do Senhor, levar também a outras pessoas quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer. No livro de Malaquias, retornando à quinta e última parte desse primeiro ponto, diz: podemos até estar roubando a Deus em dízimos e ofertas. Em Malaquias 3, versículos 8 e 9, no final do 7 diz: mas em que havemos de tornar? Malaquias 3, 8 e 9, diz o texto, último livro do Antigo Testamento, diz o texto: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas levantadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei os dízimos todos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir os céus, as janelas, e não derramar sobre vós uma bênção tão grande, que dela vos advenha a maior abastança. Então, queridos, há algo muito tremendo que muitas vezes o diabo tem usado para quebrar o propósito que Deus tem para as nossas vidas, a nossa fidelidade, o nosso desprendimento quanto às coisas desse mundo. Dizimar, mais do que ser fiel, é uma prova de fé, e é uma prova de gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. E é lindo demais quando o texto diz aqui, o Senhor diz assim: olha, e depois fazei prova de mim, na parte final do verso 10 aí, se eu não vos abrir nos céus as janelas e não derramar sobre vocês uma bênção tão grande, que dela vos advenha a maior abastança. Então, nesse tempo todo de ministério, em todos os lugares que eu passei, muitas vezes eu já ouvi alguém falar: olha, pastor, tem um mês, ou tem 2 meses, ou tem 3 meses, não sei, que eu não dizimo, porque eu precisei comprar um negócio que quebrou lá em casa. Aí daí a pouco eu falo assim: olha, tem tanto tempo que eu precisei comprar um remédio, eu precisei fazer. Irmãos, a primeira coisa, para quê? Falar comigo? Não precisa falar comigo. O dízimo dá para mim, não é? Para que é o texto está dizendo? Para que haja mantimento em minha casa. E depois, amados, nós precisamos ter o controle e a sabedoria da parte de Deus para entender que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. O Senhor diz em sua palavra que Ele vai repreender o devorador. O versículo hoje diz: por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. É claro que imprevistos em nossas vidas acontecem, irmãos, não é? Nós precisamos, a primeira coisa, nós temos que ter uma planilha de gasto, né? Como administradores, aí hoje foi colocado hoje de manhã isso também, né? Nós somos administradores das coisas de Deus, cada um na sua casa é um administrador. Mas tem pessoas que são descontroladas com as finanças, isso é muito perigoso. É muito perigoso quando dá metade do mês você já não tem mais nada. Não pode, isso não pode acontecer. Ah, pastor, não sabe de nada como é que ela é em casa. Mas eu não sei mesmo. Agora, queridos, uma coisa eu sei: quando nós somos fiéis a Deus, não falta.
não falta, porque Ele prometeu. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está dizendo que se nós formos fiéis a Ele e devolvermos a Ele o que a Ele pertence, não sermos mesquinhos e, conforme o que está dizendo o versículo 8, não sermos ladrões, porque quem rouba a Deus é ladrão, não tem outra palavra. O texto está dizendo que Ele vai repreender o devorador. Tem um texto que fala sobre o saquetel furado. Esse saquetel furado é como se fosse um bolso furado, e você recebe pelo bolso. Quando você bate a noite, cadê que eu coloquei aqui nesse estante? O bolso furado. Você não percebeu, ó, já foi, caiu. O diabo vai lá e ó, passa a tesoura no bolso, e não sobra, e não falta, e acaba mesmo. Então, queridos, tem problema comprar fiado? Não. O problema é não pagar. Não tem problema nenhum comprar fiado. O problema é não pagar. Eu não gosto de comprar fiado. Nós evitamos muito fazer isso, não é? Mas às vezes é preciso. Mas nós precisamos saber o que nós temos como salário. Nós precisamos saber qual é a nossa despesa mensal, a despesa fixa. É aquela que a gente precisa ter no caderninho. Exatamente, nós sabemos perfeitamente. É de X a X o que eu gasto por mês de feira, é de X a X o que eu gasto por mês de remédio. Quem toma seus remédios controlados precisa tomar todo mês. É de X a X o que eu gasto de internet. Aí você coloca toda a despesa que você já sabe que vai gastar por mês. E fora disso é alguma emergência, alguma outra coisa que vai surgir. Então, bom, é 50%, é 60% do seu salário, essa é a despesa fixa, pronto. Sobrou 30%, sobrou 40%, você pega 20% desse restante que sobrou e separa. É claro que antes de tudo você vai tirar o dízimo, não é? É a primeira coisa, é o início da bênção. Desse texto está dizendo, você tira, aí você pega aquilo tudo, do que sobrou, foi 30%, 40% do seu salário, tira 20% e guarda, deixar aqui para qualquer emergência. E os outros você vai marchar, trabalhar e fazer o que você quer fazer fora da sua despesa fixa. Não tem segredo, irmão. Não tem bicho de 7 cabeças. Aquilo que sobrou é para supérfluo, é para uma viagem, para uma coisa que está fora de sua despesa fixa. Aí você fala, puxa, mas sobrou 200 e o fogão que eu quero comprar é 600, como é que faz? Então você já sabe depois da sua despesa fixa o que é que vai ter sobrado e você divide de maneira que não te aperte. Pronto. Você vai saber exatamente quanto é que você vai ter para gastar. Então são dicas básicas, queridos, que a gente precisa compreender para nos equilibrarmos também financeiramente. Deus nos chamou, não nos separou também para viver atolado, né? Não, isso é ruim, porque de repente a gente começa a perder o sono, de repente a gente começa a perder a paz, perder a alegria, preocupado, né? De gente começar a bater na porta cobrando e etc. Nós não fomos chamados para pegar emprestado, mas se possível for até para emprestar. Olha a bênção que Deus faz. Isso é prosperidade. Não estou falando da teologia da prosperidade, né? Não estou dizendo aqui que se você der para o Senhor, Deus vai te dar o dobro. Não estou falando isso, não. Estou falando que Deus é fiel para não deixar você ser envergonhado. Deus é fiel para não deixar você passar extremo aperto. Deus é fiel para manter a sua palavra e ser contigo e ser conosco, suprindo em glória todas as nossas necessidades através do Senhor Jesus. Em segundo, quando somos infiéis para com Deus, colhemos várias consequências, dentre elas o poder da justiça de Deus sobre o seu povo. No livro de Atos capítulo 4, concluindo esse segundo ponto que é pequenininho, Atos capítulo 4, a partir do verso 32. Atos 4, a partir do 32, diz o texto, 32 a 34. Atos 4, 32 a 34. E era o coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma dos que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça,
Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, propriedades, casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se a cada um segundo a necessidade. Tinha. Capítulo 5, a partir do verso 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, da propriedade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em seu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Então, olha só. Início da igreja primitiva, todos estavam ali em formação, todos estavam ainda no calor gostoso e que deveria ser duradouro da existência da igreja de Jesus nessa terra. O texto está dizendo que nada era seu em particular, era tudo de todos, todos dividiam e congratulavam-se ali, congregavam todos juntos, dividiam suas propriedades, quem tinha mais dividia com quem tinha menos, era aquela festa, aquela coisa gostosa e ninguém passava necessidade. Mas Ananias, querendo ser melhor talvez do que os outros, vendeu a propriedade, vamos colocar aqui, por 500 mil, e falou: vendi essa propriedade e vim trazer todo o dinheiro, quero doar aqui, incentivo até os demais, e assim tem que ser feito. Vou doar, vendi por 300 mil, está aí. E Deus tocou no coração do seu servo ali atrás e pensa assim: mas por que você fez isso? Antes de você vender, se tivesse pego tudo para você, para que essa mentira? Para que esse desejo em seu coração de querer ser maior do que o outro? Para que isso? É como se ele dissesse: tu vendeu por 500 e está dizendo que foi 300 e dos 300 ficou com 200. Era seu, você não precisava disso. Era só falar: eu vendi por 500 e estou com desejo de entregar 300. E aí, queridos, o temor de Deus caiu sobre aquele povo quando a Bíblia se fez mais uma vez presente na vida dessas pessoas e a palavra do Senhor se cumpriu quando disse: o salário do pecado é a morte. Naquele exato momento ele caiu morto aos pés dos que estavam na lugar. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu morto. Versículo 6: levantando-se, os jovens cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram imediatamente. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher. Não tinha acontecido. E diz Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? É como se ele dissesse: nossa, no número que nós criamos aqui, né? Vendeste por 500 mil aquela propriedade? É sim, por 500. Então Pedro diz: por que é que entre vos convidastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e morreu. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Queridos, não houve velório. Não houve velório. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e que o salário do pecado é a morte. No espaço de 3 horas aquele homem morreu, aquele homem não teve velório, foi sepultado, e foi sepultado com rapidez tão grande que eu teve nem a mulher saber. Quando a mulher dele chegou ali, talvez com o intuito até de encontrá-lo ali, quem sabe até confirmar a história que eles tinham combinado, quando chegou, ela só recebeu a boca: seu marido morreu, tu vai cair agora também, quer ver? E ela morreu. Amados, precisamos andar na verdade. O Senhor é a verdade. Precisamos conhecer a verdade. Quem vai nos libertar é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E muitas vezes nós estamos presos. Estamos presos em nós mesmos, irmãos.
Estamos presos em nossa consciência, estamos presos em nosso sentimento, estamos presos no nosso corpo, não dando espaço, não dando lugar para a atuação do Espírito Santo de Deus. Será que nós estamos sendo ladrões de fato sem saber? Ou nós temos de Deus em sua palavra e a iluminação necessária para entender que quando nós roubamos de Deus, tempo e tantas outras situações que nós abordamos aqui, nós estamos roubando de maneira consciente. Estamos perfeitamente roubando de maneira consciente. Se nós lemos a palavra, se nós ouvimos a palavra, se nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, pois já temos, se temos realmente aceitado o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em nós, e uma vez que habita, Ele tem liberdade para falar. Irmãos, se nós praticamos algo de errado, se nós falamos algo de errado, se nós inventamos coisas, se nós fazemos coisas, e nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, é a maior prova de que nós somos salvos, é nós nos incomodarmos com essas coisas. Não é? Uma vez que os erros caem no costume nosso, uma vez que a gente olha tudo isso, ou acostuma, nós nos acostumamos a viver de determinada maneira que a gente sabe que Deus não se agrada, e a gente acha que está tudo bem, está tudo normal. Uma coisa só precisa acontecer: nos converter de verdade, né? Porque o Espírito Santo de Deus incomoda, porque o Espírito Santo de Deus fala, porque o Espírito Santo de Deus nos chama a atenção, porque o Espírito Santo de Deus ele existe para isso, para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça do Senhor, né? Todos nós podemos errar, somos crentes, mas antes de sermos cristãos nós somos gente, nós somos pessoas. Mas, queridos, uma vez que a gente erra, uma vez que a gente tem o Espírito Santo para nos corrigir, uma vontade arde em nossos corações. Não fazer o Espírito Santo do Senhor se entristecer com o nosso modo de viver, né? Ele diz que não sairia do nosso lado, que não nos deixaria órfãos, que onde nós formos Ele iria, que tudo que nós estivermos diante dos nossos olhos para ver, Ele está conosco, Ele está vendo tudo isso. Imagine que coisa, irmãos. Imagine quando a gente está em um lugar que a gente não gosta, a gente está ali a pulso. Quantos irmãos já contaram a experiência aqui, que foram para o almoço de família, para o jantar, para a festividade, e achou que não ia ser nada daquilo, e de repente começou, e a pessoa fica incomodada, e de repente você quer ver coisa ruim, é quem pega carona. Você fala: meu Deus, eu fiquei preso lá, não tinha como eu ir embora, coisa horrorosa, coisa horrível, eu estava incomodado, não tinha para onde eu ir, aquelas músicas misericórdia. Irmãos, que tem umas músicas, sinceramente, misericórdia. O povo ainda canta, se xingando, se amaldiçoando, e se incomoda, se nos incomoda, que somos tão falhos. Imagina o Espírito Santo de Deus, que é tão santo e que mora em nós, não é? Em terceiro e último, colhemos grandes bênçãos em fazer a vontade de Deus. Então, queridos, quando nós nos disponibilizamos em fazer a obra de Deus, quando nós nos disponibilizamos em estar na direção de Deus, quando nós nos colocamos sob o controle do Senhor, nós não nos tornamos fantoches, nós nos tornamos as pessoas mais felizes nesse mundo, porque a nossa visão é limitada, mas a visão de Deus é ilimitada. Deus vê muito além, Deus sabe de tudo. Talvez você esteja passando por alguma situação hoje que você não está entendendo o porquê disso, mas Deus sabe perfeitamente. Uma coisa que a André falou esses dias aqui, na abertura que ela fez, eu achei tão importante e propícia, né? Quando ela disse que uma psicóloga uma vez perguntou qual foi o momento mais difícil que você já passou em sua vida, né? E a pessoa sempre olha, foi, e olha para trás. Então passou, ela já estava na frente, e é isso que Deus faz. Talvez você esteja passando hoje pelo período mais difícil de sua vida, mas lembre que você já passou por outros, e passou, ficou para trás.
É a mão de Deus estendida, é o poder de Deus sobre o seu povo, é a graça de Deus que se renova a cada manhã em nosso favor. Isso é misericórdia, isso é graça, isso é amor, irmãos, vai passar. Vai passar. Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Deus vai te trazer um sorriso novo. Deus vai te dar um renovo. Nós só precisamos buscar. Nós não podemos desistir. É renovo a cada dia. Quantas vezes a gente olha para trás e fala assim: puxa vida, eu era tão assim, eu era tão envolvido, eu era tão firme, eu era tão. E hoje eu estou assim. É renovo. Temos que orar, a gente não pode esperar que o teto se abra e que caia do céu. Tem que buscar, encontrarei, bater, precisar, o que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, se abre. A gente sabe tanta coisa na teoria. Vamos partir então para a prática. Eu não queria mais viver assim. Mas já pediu a Deus para que seja diferente? Já pediu a Deus esse renovo? Já pediu a Deus um novo recomeço? Não é? Tem tantas pessoas que vivem com saudade do que faziam, de como vivia, de como era. Irmãos, o nosso Deus não mudou. Ele pode fazer muito além daquilo que pedimos e pensamos. Deus é especialista em operar milagre. Deus é especialista. Você imagina? Quer ver uma coisa? A irmã Dina, por exemplo, vamos colocar aqui, mais ou menos, mas se não lembrar de qual, não tem problema não. Quantos anos mais ou menos que a irmã converteu? Tem quantos anos? Já tem quantos anos mais ou menos? 17 ou 18 anos de conversão. Pronto. Quer ver? Irmã Cleide, lembra mais ou menos? Também essa faixa, né? Vamos colocar Calma, lembra mais ou menos? 7 ou 8. Irmã Neide. Já nasceu quase convertendo. Converteu, era criança ainda. Agora imagine, de quando nós nos convertemos para cá. Eu me converti com 14 anos. Imagine de quando nós nos convertemos para cá, quantas coisas erradas nós já fizemos, né? Agora pense, irmãos, 18, 8, 18, ia fazer conta, um pouquinho mais, não creio 18. Imagine, nós hoje, com toda a bagagem que nós temos de conversão, se nós recebemos o renovo, o fogo e o vigor que Deus nos deu quando nós nos convertemos, com a nossa experiência hoje. Pensa aí, irmão. Não é de botar fogo nas paredes, não. Muita coisa que a gente errou foi pela imaturidade. Mas hoje Deus já nos fez maduro com tantos anos de conversão. Imagine o fervor que nós tínhamos quando nós nos convertemos, trazendo para o dia de hoje, com a experiência de tantos anos de conversão que nós temos. Pense aí, irmãos. Não é? Se eu fosse perguntar para você hoje, o que você prefere em sua vida? Se tratando não só de vida espiritual, não, mas da secular também. Você prefere experiência ou juventude? Não troco experiência por juventude nenhuma. Não troco experiência por juventude nenhuma. Quem fala, é bem verdade, quem fala que a melhor idade é essa? Apesar de que eu sou jovem. Claro, como eu cantei hoje de manhã, você é jovem ainda, amanhã até será, né? Mas queridos, é isso, nós não trocamos, não podemos trocar a nossa experiência pela nossa juventude. A juventude é muito boa, mas a juventude é muito boa, mas a juventude sem experiência nos causa muitos males e nos faz ficar velhos mais cedo, não é não? Hoje, com a maturidade, nós temos a oportunidade de envelhecer mais devagar. Pense nisso, porque tem muita coisa que hoje nós não fazemos quando éramos mais jovens, porque a gente sabe que se fizer vai dar ruim. Olha que coisa. Nós temos a experiência de amadurecer, de envelhecer mais devagar, mais devagar. E Deus vai renovando mais a cada dia, porque Ele já nos mostrou e nós já conhecemos qual é o caminho. Retornando aí ainda em Malaquias 3, apenas repetindo
Nós vamos para Crônicas logo. 2 Crônicas 7. Já lemos o texto completo de Malaquias. 2 Crônicas 7. Texto conhecido. Concluindo o último texto da noite. 2 Crônicas 7, 14 e 15. Diz o texto. 2 Crônicas 7, 14 e 15. Um texto muito conhecido. 2 Crônicas 7, 14 e 15. Diz o texto. E se o meu povo, que se chama o meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então temos que ser povo de Deus, chamado pelo seu nome, buscando a conversão a cada dia, pois só assim é que nós seremos abençoados. Já teve aquela impressão de orar e parece que Deus não ouve, né? Já ouvi essa expressão algumas vezes. Eu oro, mas Deus não está me ouvindo. Primeira coisa, já pincelei isso aqui, já minuciei, né? Não sei nem se a palavra está correta. Isso aqui, pontinho por pontinho, em outra oportunidade, e trago hoje de novo. Primeira coisa, tem que ser povo de Deus. Se o meu povo, tem que ser dele. O apóstolo vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E uma vez que agora Cristo vive em mim, eu não sou mais meu, eu sou dele, né? Primeiro, tem que ser povo de Deus. Ele diz, se, é uma condição, se o meu povo. Segundo, que se chama pelo meu nome, porque hoje todo mundo se é filho de Deus, né? Então, além de ser filho de Deus, vamos colocar aspas nesses todos os outros aí. Primeiro, tem que ser verdadeiramente povo de Deus, tem que se chamar pelo nome de Deus, cristão, né? Jesus Cristo, se humilhar. Irmãos, não há jeito melhor de humilhar a carne do que orando. É você parar tudo e falar para o mundo e parar para falar consigo mesmo assim, olha, não tem mais nada mais importante agora para eu fazer do que parar para orar. Você está humilhando a carne. Quando a gente para orar, a gente está dizendo, eu preciso parar agora, porque senão vai dar ruim. Eu preciso parar agora porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu preciso parar agora porque eu não tenho saída. Eu preciso parar agora porque eu não sei a resposta. Eu preciso parar agora porque eu preciso de um caminho. Eu preciso parar agora porque eu preciso de presença. Eu preciso parar agora porque eu preciso de graça. Eu preciso parar agora porque eu estou sozinho. Estou me sentindo sozinho, melhor dizendo. Então, se humilhar e orar é parar e dizer, Senhor, sou miserável. Meu Deus, eu sou pecador, eu não tenho condições de fazer sem ti, eu não tenho condições de decidir sem ti, eu sei que se eu decidir sem a tua direção, eu vou estar decidindo errado. É se humilhar, orando, e buscar a face do Senhor. É como se buscasse esquecer das coisas outras ao seu redor, das preocupações, e buscar a face, a presença, a intimidade com Deus naquela hora, e se converter nos seus maus caminhos, é abrir diante do Senhor, não como aquele outro, Senhor, eu dou metade. Não tem misericórdia de mim, que sou pecador. Se converter nos seus maus caminhos, contar para Deus onde é que nós temos pisado na bola, contar para Deus as nossas falhas, contar para Deus as nossas fraquezas, contar para Deus onde nós estamos errando. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, até chegar aí, irmãos, a um caminho a seguir. Ser povo, ser chamado, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, 6, se converter nos seus maus caminhos, e então, depois disso, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o texto diz, agora, depois disso, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Onde nós estivermos,
Nós podemos nos ajoelhar, nós podemos Deus, crendo que os olhos de Deus estão sobre nós, que nós podemos falar, crendo que os seus ouvidos amor. Podemos até chorar, alegria, vai ganhar. Ladrão sem saber, não sabemos em que temos roubado a Deus. Nós possamos nessa noite não ser mais chamados de ladrões diante do Senhor, mas voltar para Ele, zerar a nossa conta, pagar as nossas dívidas diante do Senhor e andar de maneira que o coração de Deus se agrade e se alegre. Que Deus nos abençoe. Amém? E tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus nos fez aliança, Deus nos fez promessa. Quando estamos com o Senhor, estamos com a maioria. Maior é que está conosco do que o que está no outro. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Os olhos do Senhor estão atentos e os seus ouvidos sensíveis ao nosso clamor.
estamos contigo, Pai. Nós precisamos, Senhor, do teu lapidar, do teu cuidado, do teu amor, do teu amar. Que nós possamos ser melhores a cada dia. O Senhor já nos deu um avanço de como nós nos convertemos até aqui. E te pedimos que a tua palavra se cumpra em nós e que venhamos a continuar brilhando e venhamos a brilhar mais e mais até ser dia perfeito, até nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo e ver o Senhor face a face e estar com o Senhor para todo sempre. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dando uma semana em tua presença, que tudo quanto vai acontecer esta semana, Senhor, a viagem, todas as demais coisas, que o Senhor tire o impedimento do caminho, que o Senhor repreenda o mal em nome de Jesus, que todo o mal em nome de Jesus caia por terra, Senhor. Que nós possamos contemplar a sua graça e a sua misericórdia a cada dia, a cada momento, em cada lugar. Abençoe cada filho teu presente nessa noite, cada família aqui representada, cada visitante, Senhor, nos conduz em paz para os nossos lares, nos dando uma semana em paz em tua presença. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Coração silencioso, estamos despedidos. Hoje não teremos cantina à noite, a cantina já foi ao meio-dia. Deus abençoe a todos. Não temos